Bom dia, hoje 29º dia do nosso propósito de 40 dias de fé e milagres. Tenho certeza absoluta que Deus vai aumentar a sua fé nesse dia de hoje, para que você possa alcançar grandes milagres da parte dele. Hoje o capítulo fala sobre a sua mente, sobre você manter a sua mente focada, sobre você cuidar da sua mente. Há um texto, um versículo no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: cuide dos seus pensamentos, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, aquilo que você é, aquilo que você faz, é dirigido, é conduzido por aquilo que você pensa. Então, se existe algo que você tem que cuidar, são dos seus pensamentos. E para cuidar dos seus pensamentos, você precisa cuidar da sua mente. Sua mente precisa ser alimentada da melhor maneira possível, com aquilo que é bom, puro, agradável, aquilo que é perfeito, aquilo que tem agouro, malícia, aquilo que traz dúvida, crítica, pessimismo. Elimina da sua vida, retira da sua mente. É igual você colocar o seu filho para comer uma comida que é o resto, que é uma comida que foi feita há uma semana atrás. Você não faria isso, só que você está fazendo isso com a sua mente. Pare com isso hoje. Encha a sua mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, e a sua fé fortalecerá. Deus te abençoe. 29º dia, guardando a nossa mente. Todo sentimento é fruto de um pensamento. Versículo do dia. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Quais são os pensamentos e a visão que você tem a respeito de si mesmo? Porque a visão que você tem a seu respeito é a direção da qual você está caminhando. Você se sente gordo, baixo, chato, feio, pensa que ninguém gosta de você e que está sempre sendo excluído? São os pensamentos a seu próprio respeito que te governem. Comece a pensar que você é próspero, carismático, que as portas sempre se abrem e assim será. Se entendêssemos isso, que há poder em nossos pensamentos, passaríamos o dia só cuidando deles, selecionando e filtrando cada um. Todo mundo tem uma visão sobre si mesmo, sobre a vida financeira, sobre o casamento. Se pessoalmente eu lhe perguntasse como é o seu casamento, o que você me responderia? Ah, pastor, ele anda de mal a pior. Muitas coisas precisam ser mudadas, mas não tenho me esforçado. Certamente você teria condições de me descrevê-lo em detalhes, como em uma visão. O problema é que é neste caminho que você tem andado. Mas se proteger de seus pensamentos, sua visão também será protegida. E você conseguirá caminhar para um lugar diferente. E toda visão limitada produz uma vida também limitada. Na Bíblia, vemos várias vezes Deus perguntando ao homem o que ele está vendo, mas nem toda a visão mostrada por ele significa que estamos vendo exatamente o que ele quer que vejamos. No Novo Testamento, Deus quis que os gentios, aqueles que não eram judeus, também fossem evangelizados, salvos, batizados, cheios do Espírito Santo, e mostrou para o apóstolo Pedro em uma visão que representaria isso. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E na segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Atos 10, 11, 16. Através de alguns animais considerados impróprios para o consumo naquele tempo, Deus disse que Pedro deveria comê-los, porque aquilo que não era, agora deveria ser. Os gentios que não eram filhos pela morte de Cristo deveriam ser ganhos, mas Pedro entendeu que Deus estava falando com ele sobre o pecado.
As imagens da mente de Pedro fizeram com que ele interpretasse mal a visão e o propósito de Deus. Então Deus recolheu a visão que havia dado a Pedro, e ele não se tornou apóstolo dos gentios, e para Paulo foi transferida essa função. Mas qual é a melhor maneira para conhecermos o propósito do Senhor para nós? É através da Bíblia, da sua palavra e dos seus princípios, mas também através da sua vontade, mente e propósitos. Aí sim seremos conhecedores da visão que Ele tem para nós. Aprenda que Deus não tem visões negativas e problemáticas a nosso respeito. Ele não preparou tudo para que morrêssemos sozinhos, para que lutássemos sem nunca vencer, nem para que a doença fosse uma companhia constante. Carregamos uma postura cristã errada, que nos incita a pensarmos que o natural é vivermos constantemente rodeados de lutas, problemas e provas. É claro que passamos por situações difíceis, mas elas precisam ser passageiras e não eternas, e ao atravessarmos, chegamos vitoriosos e muito mais fortalecidos na fé. É assim que deve ser, desfrutando de tempos de vitória, colheita e abundância. Isso é uma vida cristã normal. Por isso é tão importante termos os pensamentos corretos para desfrutarmos da visão certa de Deus para as nossas vidas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Todo sentimento é fruto de um pensamento. Nunca sentimos algo para depois surgir o pensamento. Não é essa a ordem natural. Primeiro surge o pensamento para depois acontecer o sentimento. Todos os nossos sentimentos são apenas o reflexo de um pensamento. Todo pensamento gera uma visão e toda visão nos faz caminhar nela. Se você tem pensamentos maus e palavras também más, é muito provável que esteja caminhando em uma estrada de destruição. Volte-se para o Senhor e Ele endireitará o seu caminho.